nossa aula de hoje é sobre textos sagrados, certo? Nós vamos estudar um pouquinho, procurar entender um pouquinho o que são esses textos sagrados, certo? Aí vocês podem estar em casa se perguntando, mas tia, o que é texto sagrado? O que são os textos sagrados? Os textos sagrados são tudo aquilo que merece respeito e que está relacionado a Deus, a uma divindade, a uma religião. É por isso que se chama sagrado, porque ele está relacionado a uma divindade, a Deus, tá certo? Então, os textos sagrados, eles têm um objetivo. Qual é esse objetivo? É estimular os fiéis a desenvolver a sua fé. Quando os fiéis leem os textos sagrados, eles sabem o que eles devem colocar em prática e o que eles devem seguir. Por quê? Porque os textos sagrados, eles vão influenciar nas ações das pessoas, certo? Nas atitudes. As pessoas, quando não sabemos o que fazer, a gente pode ler esses textos sagrados, e a partir dos textos sagrados a gente pode querer se transformar, sendo uma pessoa melhor, praticando melhores ações, melhores atitudes, melhores pensamentos, porque vai aprender sobre Deus, sobre uma divindade a partir dos textos sagrados. A conduta, os textos sagrados sempre trazem algumas regras, algumas condutas, como que o ser humano deve ser para agradar a Deus, tá certo? E quando essas regras passam a ser colocadas em prática, ela dá sentido ao mundo através das nossas ações. Esses textos sagrados também transmitem ensinamentos, regras, atitudes, exemplo do que é ter fé em Deus, do que é acreditar em Deus, nos ensina o que a gente deve fazer para obedecer a Deus, fazendo o que é certo e deixando o que é errado de lado, tá certo? Então, os textos sagrados, eles sempre influenciam as crianças, os adultos, os jovens, os idosos, a fazer aquilo que agrada a Deus, a uma divindade, e nos ajuda a seguir os bons princípios. Quais são os bons princípios, crianças? Quem lembra daqueles princípios que a gente já trabalhou na sala de aula? Alguém aqui lembra? Então, ó, tem a bondade, tem o amor, a justiça, a verdade. Então, tudo isso são bons princípios, tá certo? Como são entendidos os textos sagrados? Como é que a gente pode entender esses textos sagrados? Alguém pode me dizer? Eu acho que... E para que servem os textos sagrados nas religiões? Quem aqui sabe dizer? Você acha que é? Então vamos lá, vamos pensar. Os textos sagrados é uma forma de comunicação entre o sagrado, entre a divindade, entre Deus e o humano. Então, essa comunicação acontece através dos textos sagrados, onde essa divindade, o Deus, ele coloca para nós como nós devemos ser, o que nós devemos fazer, então, que ensinamentos a gente deve seguir, tá certo?
Então, é uma comunicação entre o Deus e os homens. E esses textos sagrados, eles são entendidos por nós fiéis, pelas pessoas. Os fiéis, o que são os fiéis? São as pessoas que seguem determinada religião, seja ela qual for. Cristianismo, budismo, islamismo, espiritismo. Então, seja qual for a religião, esses textos sagrados, eles orientam os fiéis a ter essa comunicação das pessoas com Deus, com essa divindade, sabendo o que deve fazer, tá certo? E essa comunicação dos textos sagrados, né, sempre são inspirações de Deus, de um sábio iluminado por Deus. Então, assim, todas as religiões do mundo, qualquer religião vai ter texto sagrado, certo? Toda. Aí vocês podem dizer assim, tia, na igreja católica tem? Tem sim. Na protestante tem? Tem sim. Que são o quê? Justamente a religião considerada cristianismo. A católica e os evangélicos são considerados o cristianismo, né? No budismo, tem textos sagrados, professora? Tem sim, né? No judaísmo, também. Então, em todas as religiões, naquelas que a gente já estudou em outras aulas, também tem textos sagrados, tá certo? Então, esses textos sagrados, eles são estudados, são lidos, são meditados, refletidos. Para quê tudo isso? Para a gente, tanto vocês crianças como os adultos, saber fazer a vontade de Deus, do transcendente. O que é que o mundo precisa para ele viver em harmonia, em paz, com os bons princípios que a tia já falou aqui, de sabedoria, do amor, da justiça, certo? Da paz. Então, todos esses textos, eles nos ajudam a ter essa comunicação. Então, os textos sagrados, eles servem para ter uma comunicação de Deus com o ser humano, que somos nós, né? Então, onde a gente pode encontrar esses textos sagrados? Onde eles estão? Quem escreve esses textos sagrados? Isso, muita coisa a gente vai aprender na nossa aula de religião, de ensino religioso, certo? Então, a nossa aula de hoje, que é falando sobre textos sagrados, nós vamos falar em duas partes. A primeira parte é essa que nós estamos falando sobre os textos sagrados, que eu espero que vocês tenham entendido o que são esses textos sagrados. A nossa próxima aula, que é a segunda parte sobre textos sagrados, nós vamos ver quais são os textos sagrados, onde encontrar esses textos sagrados de algumas religiões, tá bom? Então, agora que a gente conversou um pouquinho sobre o que são textos sagrados, né? Qual o objetivo deles, o que é que ele leva a gente, criança ou adulto, a fazer, o que é que a tia quer que vocês façam? Vocês vão lá na plataforma, tá certo? Pesquisa o assunto que a tia deixou disponível, pega a tarefinha que está junto dessa apostila com o conteúdo e vai responder a tarefinha sobre textos sagrados. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar onde a gente encontra esses textos sagrados. Tá bom, pessoal? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!